Eu sou apaixonada na teoria e concordo 150% com ela de que a pessoa que caminha ao nosso lado, a pessoa que a gente escolhe para ser o nosso par romântico durante a vida, é a escolha mais importante que a gente pode fazer. Essa é a pessoa que vai nos acompanhar nos nossos melhores e nos nossos piores dias. É ela quem vai assistir de camarote as nossas mais diferentes versões, vai nos acompanhar na intimidade nua e crua, sem filtro e sem julgamento nenhum. É a pessoa que vai erguer um lar com a gente durante o dia e adormecer ao nosso lado durante todas as noites. Na época que eu conheci o meu atual namorado, eu me sentia um gato escaldado, literalmente. Eu vinha de uma sequência de 2 relacionamentos que tinham sido um pouco conturbados, e eu tava com aquela mentalidade, eu realmente acreditava que se eu quisesse formar uma família, ter filhos e ter um relacionamento longo, o amor ia machucar mesmo, e as coisas eram assim. Agora, pra pensar na quantidade de coisas durante a vida que a gente divide com o nosso parceiro. A quantidade de felicidade e de drama que a pessoa que tá com a gente vai presenciar ao longo de muitos e muitos anos de convivência. Imagina só um cenário onde tem um caos acontecendo ao seu redor e você percebe que a pessoa que está ao seu lado, que é quem poderia estar te dando um suporte incondicional, nada mais é do que um incompetente e, em vez de estar te ajudando, ele está só te atrapalhando, está só causando mais dor de cabeça. Você pode acreditar em mim. Perder horas de saúde mental para tentar entender por que é que a pessoa que diz nos amar agiu de tal maneira, falou tal coisa, respirou do jeito errado, olhou torto e N outras coisas que as pessoas acabam fazendo, não deveria ser uma prioridade existencial, porque a vida por si só já tem muito BO pra gente resolver, pra gente ocupar tempo e energia dos nossos dias pensando por que fulano me tratou assim? Por que as coisas aconteceram dessa forma? Eu realmente acredito que os desafios e as pessoas que a gente encontra ao longo da vida nos ensinam muito e nos moldam para que a gente possa se tornar pessoas melhores. Mas se você assistiu o vídeo da semana passada, que eu falei brevemente sobre valores, você sabe que eu também acredito que quem sabe o que valoriza e age de acordo consegue evitar algumas ciladas e alguns problemas da vida e cortar coisas ruins pela raiz desde o começo. E como coisas ruins, você pode entender coisas ruins para si, porque o que é ruim para mim não necessariamente é ruim para o outro e, enfim, isso é assunto para outro vídeo. Eu e o Renan nos conhecemos quando eu tinha 28 e ele tinha 29 para 30 anos. E nós dois já tínhamos vivido poucas e boas em relacionamentos do nosso passado e relacionamentos significativos já das nossas vidas adultas. Isso acabou nos dando um pouco mais de conhecimento para que a gente conseguisse chegar na idade que a gente estava mais consciente do que a gente queria, o que a gente aceitava e o que a gente valorizava dentro de um relacionamento, né? Quais eram as características importantes para cada um de nós na hora de buscar um parceiro para dividir a vida. É interessante perceber esse padrão, não só de nós, mas com alguns amigos e pessoas conhecidas dos nossos círculos sociais, que mesmo a gente sabendo os nossos valores em alguns desses relacionamentos, a gente acabou fechando os olhos para alguns pontos importantes e significativos que a gente em algum momento acreditava que não seria um problema, as diferenças de opinião, as diferenças de valores, as diferenças de forma de ver a vida não impactariam no relacionamento, mas fato é que sim, elas impactam. E dependendo do valor em questão, dependendo de quais são as diferenças em questão, quanto mais a gente empurra com a barriga, quanto mais a gente ignora, mais tempo vai passando, mais a gente vai se envolvendo com aquela outra pessoa, se torna mais insuportável e mais nítido de que a gente está dividindo a vida com uma pessoa que quer coisas diferentes de nós.
Eu vou trazer um exemplo prático, particular, que algo que eu valorizo muito é uma vida financeira estável e consciente. O que para mim significa saber exatamente para onde o meu dinheiro está indo, ter uma reserva de emergência que cubra as minhas despesas básicas por muitos meses e ter um bom relacionamento com aquelas compras que eu considero completamente inúteis. Mesmo descobrindo os meus valores já numa idade mais adulta, eu fui criada numa casa onde todas as orientações relacionadas a dinheiro eram: se por acaso um dia você ganhar um dinheiro, você tiver um dinheirinho sobrando, você receber um presente, alguma coisa assim, guarda esse dinheiro porque no futuro você pode precisar e você pode querer usar ele de uma forma melhor. É aquele famoso ditado, né? Quando você precisar, você vai ter. Então, desde que eu me conheço por gente, eu sou do time de pessoas que guarda dinheiro. E o impacto de não guardar dinheiro e as consequências que isso podem trazer acabou me atingindo em cheio quando eu tive um relacionamento com um ex-namorado, que foi uma pessoa que ascendeu muito na vida profissional e começou a ganhar muito dinheiro muito jovem. Só que enquanto eu valorizava guardar todo o dinheiro que eu podia guardar para o futuro, para depois, para a semana que vem, para daqui 2 anos, enfim, ele valorizava pegar o dinheiro que ele ganhava e gastar praticamente nesse momento. Então, comer em bons restaurantes toda semana, comprar roupa nova, trocar de carro quando tivesse querendo. E eu tinha praticamente um faniquito todas as vezes que eu via isso acontecendo na minha frente. O fato dele simplesmente não saber para onde ia o dinheiro, essa ausência de controle, aonde o dinheiro era tratado como um recurso completamente infinito e a falta de preocupação no tópico, como será que a minha vida vai estar daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, me incomodavam profundamente. Quem tá certo e quem tá errado, eu não sei, eu não tô aqui para fazer juízo de valor de ninguém. Mas todas as vezes que eu queria guardar o meu dinheiro e que ele aparecia com um discurso de você precisa gastar o seu dinheiro com A, B ou C, que eram coisas que eu não considerava prioritárias, mas eu sabia que aquilo não podia ir para frente e não é à toa que por esse e por vários outros motivos o relacionamento não se estendeu. Das N vezes que eu escolhi errado, eu brinco que 80% delas foi porque eu não sabia o que eu valorizava. E os outros 20% foi por burrice mesmo, porque eu já conhecia os meus valores, mas eu acho que, dependendo da situação, a gente acaba investindo mais tempo em tentar se enganar do que a gente gastaria de tempo para conseguir resolver algumas situações, algumas diferenças que existem nos relacionamentos e que sim são importantes e que sim vão impactar a médio e longo prazo, conforme a gente for vivendo com essa pessoa. Acho que a gente insiste em fechar os olhos muitas vezes para diferenças significativas que a gente já sabe que existem desde o começo, mas aí a gente passa pano, a gente cria um cenário inexistente, impossível na cabeça, a gente inventa desculpas para estar passando por aquela determinada situação, só para fugir do fato de que os opostos não se atraem. Eu cheguei num certo ponto da vida que eu já tinha entendido que eu conheceria o amor da minha vida mais velha e que por causa disso eu tinha total licença poética e total direito de pensar e escolher sim alguém que tivesse os valores mais alinhados com os meus e que tivesse uma personalidade mais coerente com a minha. Conforme o tempo vai passando, a gente vai entendendo que existem certas semelhanças em um casal que são muito importantes para construir um futuro mais promissor e muito mais feliz para os dois lados. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir ele e de se inscrever aqui no canal. E também aproveita para compartilhar com alguém que você sabe que pode gostar desse conteúdo, porque dessa forma o YouTube entende que você está querendo assistir novos conteúdos aqui do canal no futuro. A gente se vê na semana que vem. Tchau!